Você já ouviu falar em racismo ambiental? Um termo virou debate nas redes sociais: o racismo ambiental. Temporal. Cuidado! O sol escaldante. Quem pode está em local seguro, com ar-condicionado ou em terreno firme, que não ameaça alagar ou ir abaixo quando a chuva aperta. Quem não tem opção fica onde dá e sofre as consequências. Risco de perder o que tem e, muitas vezes, a própria vida. E ainda fica sujeito a questões de saúde que vêm depois, como doenças que se espalham pela água e pelo barro. O impacto dos eventos climáticos em populações mais vulneráveis é também chamado de racismo ambiental, como o que aconteceu nos últimos dias no Rio de Janeiro. Durante muito tempo se acreditou que as mudanças climáticas elas ocorrem normalmente, somente naturalmente, como se o ser humano ele não tivesse um impacto nas mudanças climáticas. Quem acelera as mudanças climáticas são os mais ricos, aqueles que usam mais jatinhos, que usam mais CO2, que modificam os territórios, que utilizam a água de forma indevida, empresas que jogam esgoto e água limpa. Se tivesse uma enchente da Zona Sul, o poder público responderia muito mais rápido como responde quando alaga a rua do Jardim Botânico. A gente sabe como o poder público é rápido em resolver aquela situação, porque ali moram pessoas ricas, moram pessoas privilegiadas. Esse tratamento rápido que é feito em áreas privilegiadas, para majoritariamente moram pessoas brancas, que também tem que ser o tratamento das áreas periféricas. Isso é o debate do racismo ambiental. Até agora, pelo menos 12 pessoas morreram em consequência das chuvas no Rio. A comunidade científica concorda que as mudanças climáticas afetam todo o planeta e, consequentemente, todos os seres humanos. Mas alguns são mais impactados que outros. Daí o termo racismo ambiental, que não é novo. Foi criado nos anos de 1980 e surgiu no contexto do movimento negro dos Estados Unidos. Depois, a expressão ganhou força e incluiu também outros grupos vulneráveis que mais sofrem com tragédias ambientais. E aí não apenas enchentes e secas, mas também deslizamentos, despejos inadequados de resíduos, falta de saneamento, ou seja, estamos falando de quem vive nas periferias. E nesses endereços, os negros são maioria. As pessoas de periferia são vistas numa subcamada de humanidade. Eles estão acostumados, eles podem esperar. Nós não podemos esperar. Nossas vidas são iguais às vidas das pessoas brancas, das pessoas que têm dinheiro e das pessoas que moram nas áreas centrais da cidade. Nós queremos que as periferias realmente tenham também esse toque de atenção do poder público e de toda a sociedade. Mas você sabe o que essa expressão realmente quer dizer? Você consegue pensar em exemplos próximos? Ou parece ser só mais um termo distante de nosso cotidiano? Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Olá, eu sou João Reis e sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a este episódio especial produzido durante a primeira edição da Escola Carta Amazônia de Jornalismo Socioambiental. Eu sou Ingrid Caroline e hoje a gente vai buscar responder todas essas perguntas, ou melhor, refletir e entender sobre tudo isso com você, ouvinte. Quem vai nos explicar o significado desse termo é a professora da Universidade Federal do Pará e ativista do movimento negro, Zélia Amador. Além disso, ela traz exemplos de como o racismo ambiental ocorre na prática. Racismo ambiental é uma modalidade de racismo que joga as pessoas negras para os locais das piores condições. E aí, também, além de tudo, essas pessoas sofrem vivem na degradação do meio ambiente, sofrem as consequências disso. Isso é racismo ambiental. O racismo está arraigado na estrutura de poder. Isso, no continente americano, desde o colonialismo, desde a invasão colonial, que o racismo passa a ser algo muito importante para definir a vida das pessoas. Então, no continente americano, a gente pode dizer que as primeiras vítimas desse racismo foram os povos nativos, os povos indígenas, as primeiras vítimas. Mas à medida que o Ocidente avança nas suas ditas conquistas, ele vai estabelecendo racismo em outros continentes, em outros lugares. Quem depredra, quem usa a natureza, o sistema capitalista é hábil nisso, em usar a natureza como celeiro
para explorar cada vez mais. E quem sofre as consequências dessa depredação do meio ambiente são as pessoas marcadas para sofrer. As pessoas, de um modo geral, e as pessoas negras, né, elas só sofrem as consequências maléficas dos grandes projetos. E aí você tem, inclusive, deslocamento de população. No caso dos povos indígenas, você tem invasão das terras desses povos indígenas. Tudo isso é consequência do racismo. E no caso, quando uma população indígena, um grupo indígena perde suas terras, isso a gente pode dizer que é também racismo ambiental, porque eles perdem as suas terras e vão ter que viver em outros lugares, e muitas vezes os lugares que sobram são lugares que não têm condições para viver. A hidrelétrica de Tucuruí tirou povos dos seus lugares e colocou em outros lugares. Provoca o deslocamento das pessoas. E no caso dos povos indígenas, ela avança para alagar terras indígenas. Isso tudo é racismo ambiental. E é justamente nisso que queremos focar hoje. De norte a sul, o racismo ambiental é um problema sério, enfrentado por comunidades tradicionais e periferias de grandes cidades. Então, para entender melhor e lutar contra esse processo, precisamos ouvir quem passa por isso. É muito importante entender que quando se fala de racismo ambiental, tem pensadores que têm vários conceitos, né? Mas para mim todo esse arcabouço de vulnerabilização da população, incluindo as populações negras, inclui as populações empobrecidas, inclui também a feminilização da pobreza, né? Porque atinge também as mulheres de modo muito mais forte, por assim dizer. Nós somos vulnerabilizados quando nós temos uma riqueza gigante, principalmente de ambiente, de biodiversidade, e a gente está sofrendo com a mudança climática, né? O próprio calor. Quantos, né, da população tem como comprar um ar-condicionado, mais ventiladores, climatizadores para amenizar o calor extremo que nós estamos passando e que vai aumentar. Ou seja, não é igual, é desigual, né? E nós estamos falando não só de desigualdade, sim, de racismo. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão nesse patamar de vulnerabilização. Essa foi Claudelice Santos, falando sobre a situação em sua cidade. Claudelice tem uma longa história com a luta pelos direitos humanos e ambientais. A situação muda de figura de acordo com o território, mas se repete muitas e muitas vezes em todas as regiões. Na região sudeste do país não é diferente. Iuá Martins, de 32 anos, é indígena da etnia Guarani-Mibiá. Ela vive na aldeia Tecuapiau, localizada na zona norte de São Paulo. Cercado pela cidade, o povo de Iuá luta pelo reconhecimento de seu espaço. Apenas uma das 7 aldeias que ocupam o Parque Estadual do Jaraguá tem o seu território demarcado. As ameaças de tomada de terra são constantes. Sim, esse daí foi na tenda. A gente não estava nem sabendo, a gente viu que os pessoal entraram, já começaram a cortar as árvores, nossa, derrubaram um monte de árvores, né? Aí a gente se reuniu todo mundo, vieram os pessoal, os parceiros de fora para estar ajudando também na luta da gente, e a gente ficou quase 1 mês, 2 meses nesse lugar aí, para não deixar cortar mais as árvores. Aí depois que até colocaram uma placa lá que ia ser construída umas 30 prédios, é tipo um condomínio que iam fazer nesse lugar. Outra questão que afeta a aldeia de Iuá é a poluição urbana. O rio que a comunidade usava para pesca e banho está poluído com os esgotos de condomínio vizinho ao território. Desde a época desde criança que eu tinha água limpa, os rios, né? A gente ficava quase direto tomando banho, para ter tarde, pescava, assava os peixes
E as meninas, os meninos se juntavam, comiam, todo mundo feliz, né? Hoje em dia nem dá nem para fazer isso, mas agora é só poluição. E agora, consegue ver melhor o padrão por trás do racismo ambiental? Em regiões e contextos bastante diferentes, mas com formas muito parecidas de invadir territórios, explorar recursos e vitimizar as comunidades tradicionais desses lugares. Licencianda em Ciências Naturais na Universidade Federal do Pará, Valesca Ramos, de 24 anos, é natural de Barcarena, moradora de Vila do Conde, no Pará. Ela conta um pouco o sofrimento ao qual a população passa com a instalação de grandes empresas no local. Oi, primeiramente, meu nome é Valesca Ramos, eu tenho 24 anos, sou natural de Barcarena, moradora de Vila do Conde, né? Eu sou estudante da Universidade Federal do Pará, sou licencianda em Ciências Naturais, não é? E como moradora de Vila do Conde, eu sempre vivi uma realidade onde é muito difícil eu ver a minha vida sem empresas perto de mim, sabe? Sem empresas, sem ter empresas perto da onde eu moro, sabe? Quando eu nasci, não é? Eu já cresci sabendo que sempre existiu as empresas perto de mim, né? Então a gente, o tempo cresceu sempre sofrendo com alguma coisa, um vazamento de algum produto em alguns igarapés, isso, matando toda a fauna, prejudicando os pescadores porque não podiam pescar. O acidente mais recente que a gente teve, assim, que teve toda uma repercussão nacional e internacional, foi o do naufrágio dos bois, né, um navio que teve 5.000 cabeças de bois que acabaram sofrendo, né, esse acidente, e isso gerou com que uma quantidade muito grande de óleo tenha sido vazada na nossa praia, né, e isso prejudicou bastante o nosso turismo, a pesca. Até mesmo os açougues foram impactados porque as pessoas acreditavam que estavam pegando as carnes de vários bois que estavam lá, sendo que não era bem assim. A verdade é que nunca cai do esquecimento, a gente sempre fica com essa lembrança. E recentemente, e um pouco mais recente, não é? Teve vazamento de bauxita nos lençóis freáticos, e isso acabou afetando também muitas outras comunidades, não só Vila do Conde, mas também outras comunidades, não é, que teve um impacto, que não podia consumir água, porque as grandes chuvas estavam transbordando as bacias, né, então um período muito chuvoso. Então a gente sempre ouve essas coisas, não é, desses acidentes que acontecem, participa, e sempre pensa assim, acontece essas coisas, mas a empresa dá um jeito, ela faz um pagamento, ela dá uma cesta básica, ela dá uma determinada assistência, mas depois passa. Simplesmente acaba, não é? E outras vezes demora muito o recurso que ela dá, a indenização que ela dá. E de vez em quando rolava um protesto, quando acontecia principalmente essa questão de que vazou a bauxita para dentro dos lençóis, afetou determinada comunidade, a comunidade não está podendo consumir água, não está podendo pescar porque os igarapés a praia estão contaminados de alguma coisa. Então sempre teve esse embate. Eu cresci num ambiente onde as pessoas sempre passaram por essas situações, expandir a industrialização enquanto o natural vai sofrendo aos poucos. E aí eles precisam tomar medidas em que não aconteçam o que aconteceu em 2015, em 2019, em 2021, sabe? Para que esses desastres sejam muito menos, não é? Do que eles só ficarem destruindo e assim sucessivamente. Porque aqui não tem emprego, mas geralmente quando uma empresa nova chega, ela vai contratar gente daqui. Então a gente sempre fica com essa percepção, sabe? É como se fosse um mal necessário, né? Que você precisa daquilo para sobreviver, mas você sabe que faz mal para o meio ambiente. Muitas vezes de manhã, quando eu acordava, que eu verificava lá fora, tinha muito pozinho lá fora. A gente passava o dedo, estava sujo aquele pozinho. E é uma coisa tão comum que a gente nem imagina que aquilo é prejudicial à nossa saúde. A gente não imagina que isso acontece. A gente não para pensar. Assim, caraca, isso está acabando com a gente nem... Então, por isso que precisa as pessoas serem capacitadas, as pessoas precisam ter um determinado letramento ambiental, precisam entender que e cobrar, né, melhorias
todos os impactos que tiveram dentro da nossa comunidade, que as pessoas ficaram prejudicadas, elas estavam preocupadas somente com o que elas iam receber daquilo. Elas não estavam preocupadas com o futuro, né? Tipo assim, nossa, aconteceu isso, estavam se indenizados, mas eu preciso cobrar mais, eu preciso meter mão para eles não fizerem novamente isso. Eles precisam melhorar esse sistema deles aí para poder não me prejudicar mais. A Escola Carta Amazônia de Jornalismo Socioambiental é uma realização da Agência Carta Amazônia em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos da América, através do programa Tech Camper, do Laboratório de Jornalismo É Nós e o apoio institucional da Abaré Jornalismo, Correio do Lavrado e a organização Repórteres Sem Fronteiras. Este podcast é o trabalho de conclusão de curso da nossa equipe. Na apresentação, como vocês já ficaram sabendo, João Reis e eu, Ingrid Caroline. No roteiro, Clarice Canuto, Fernanda Soares e Pedro Pimenta. Um agradecimento especial ao orientador deste podcast, Isaac Santiago, e a cada uma das fontes que se dispuseram a aparecer aqui e tornar este episódio possível. E por fim, agradecemos a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Para acompanhar mais conteúdos da agência Carta Amazônia nas redes sociais, siga o @Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente e sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia@gmail.com. Carta Amazônia, o podcast das multivozes.